Mateus 5, do 38 até o 41, nós vamos ler essa noite. Mateus 5, eu e meu compadre, a gente combinou, para não pegar mais ele no susto. Ele disse para eu dar uma deixa do que eu vou falar aqui, e aí ele já fica ligado lá. É assim, as pessoas vão fazendo e Deus vai acrescentando, né? Ele era só membro, depois virou menino Data Show, agora é menino Data Show, líder do Teams, marido da Giovana, já está do criativo também, tipo assim, o cara está andando em todas as esferas possíveis. É isso aí, quem mais é dado, mais é cobrado, né? Glória a Deus. É isso aí, Mateus 5, 38, diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Feche seus olhos, por favor, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente pela tua presença nesse lugar. Obrigado por estar aqui, Senhor. E por o Senhor estar aqui, nós cremos que grandes coisas vão acontecer. Porque sempre que o Senhor está ou passa em algum lugar, algo poderoso acontece. E nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração cheio de expectativa nessa palavra. Porque cremos que serão ensinamentos poderosos vindo dos céus para nós essa noite. E a minha oração é, Senhor, que os corações estejam abertos, que essa palavra entre, crave, Senhor, ache uma boa terra e produza frutos até 100 vezes, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Cada vez que eu e você lemos uma passagem da Bíblia, há algo poderoso que Deus quer falar conosco. Você não precisa ser um pregador do Evangelho de uma plataforma ou um líder ministerial, enfim. Alguém que viva do Evangelho para pregar o Evangelho. Toda vez que você abrir a sua Bíblia, Deus vai falar com você. É por isso que as reuniões que nós fazemos no nome de Jesus ao redor da sua palavra, todas elas são importantes e vitais para a nossa vida, porque o Senhor sempre vai falar conosco. Talvez você leia o mesmo versículo ou já tenha lido o mesmo versículo dezenas de vezes. E com certeza, se você prestar atenção, sempre o Senhor vai falar algo novo. Isso é porque a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é integral. A palavra do Senhor, ela é proposital à nossa condição e aos nossos dias. A Bíblia vai equiparar a palavra do Senhor à chuva. E a Bíblia vai dizer que assim é a palavra do Senhor, é como a chuva que dos céus desce e para lá não volta. Mas a chuva não tem só essa dinâmica de cair, não. A chuva também tem intensidade. Pode ser uma chuva mais fraca ou uma chuva mais forte. E com essa intensidade também temos a variável do volume. Pode ser uma chuva forte de pouca duração,
como pode ser uma chuva não tão forte, mas de longa duração. Então, assim como a chuva tem e vem, cumpre um propósito pelo qual ela está caindo do céu, conforme a necessidade do dia em que ela está caindo, assim é a palavra do Senhor também, para o nosso coração. A chuva cai do céu e atinge a terra. E assim também é a palavra do Senhor, que sai de lá e para lá não volta vazia. E quando ela desce, ela encontra onde? O nosso coração. Que lá na parábola do semeador é equiparado à terra. Então, isso é poderoso, poder viver isso. Você pode ler o Salmo 23 todo dia o Senhor vai falar algo diferente com você no Salmo 123, no Salmo 23, porque é o dia que você acorda. Você não acorda todo dia bem. Você não acorda todo dia feliz. Tem dia que a vontade é desligar o celular, virar para o lado e dormir. Para esse dia o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Uma palavra de ânimo. Uma palavra de conforto. Uma palavra de encorajamento. Uma palavra de alinhamento. Assim é a palavra do Senhor. E por que eu estou te falando isso? Porque provavelmente você já deve ter ouvido várias vezes essa palavra de hoje. Dê a outra face. Com certeza, você que frequenta a igreja já deve ter ouvido várias ministrações sobre essa palavra. E a palavra de hoje não anula as outras, ela acrescenta. A palavra de Deus, ela não anula, ela agrega. E por que eu estou te falando isso? Para nós não criarmos uma doutrina, nós não estabelecermos um parâmetro, não colocarmos limites naquilo que é ilimitado. Porque muitas coisas terríveis aconteceram e continuam acontecendo e vão continuar a acontecer por causa da doutrinação, daquilo que não é doutrinável. Que no mundo evangélico, no mundo da igreja em si, não só do evangélico, mas de todo o contexto de igreja, acaba virando uma doutrina do homem. Uma limitação que o homem coloca perante aquilo que é ilimitado. Nós precisamos sim ter ordem e decência, claro. Paulo vai ensinar isso. Porque Deus não é Deus de desorganização, não. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus específico. Nós podemos ver isso desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus é um Deus de detalhes. Mas são detalhes que agregam, são detalhes que edificam, são detalhes que têm um propósito de vida. São detalhes que têm um propósito de crescimento, de impulsionamento. São detalhes que vão nos levar mais longe, são detalhes que vão nos ensinar o processo das coisas, dos acontecimentos da nossa vida. Não são limites, não são. O limite que eu e você temos hoje é Cristo. O único limite que eu e você temos hoje chama-se Jesus. Porque Ele veio nos libertar. Antes de Jesus, eu e você fazíamos o que queríamos, ou achávamos que fazíamos o que queríamos. Mas na verdade nós éramos prisioneiros de nós mesmos, das nossas vontades, da nossa carne, da nossa alma. Então a gente achava que ia, que voltava, que fazia, acontecia, quando na verdade nós éramos escravos.
Nós estávamos presos. E a Bíblia vai dizer que não há condenação, não há prisão, não há correntes para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais conforme a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Então, quando eu e você decidimos andar pelo Espírito, eu e você se tornamos praticamente ilimitados. Pastor, está dizendo que agora eu posso fazer tudo o que eu quiser? É claro que você pode. Quem falou que você não pode? Qual que é o seu limite? Não tem mais limite? Claro que não. Humano? Não. Paulo vai dizer que eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não há mais limite. E Paulo também vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, porque agora eu não vivo mais na carne, agora eu vivo no Espírito. E quem vive no Espírito anda conforme o Espírito. Você consegue controlar o vento? O vento é limitado? Não. Pois é, quem é do Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. As pessoas só notam quando ele chega, quando ele está. Porque o vento passa e as pessoas sentem. As pessoas sentem o vento. As pessoas sentem a brisa. E assim temos que ser eu e você. Nós precisamos dar sentido à vida das pessoas. É por isso que o nosso limite é Cristo. E Jesus é ilimitado. E essa noite, eu e você vamos falar de 3 situações contidas no texto que eu e você acabamos de ler, que eu tenho plena convicção que vão agregar muito à nossa vida. Ensinamentos que vão abrir a nossa mente e vão expandir não só o nosso conhecimento, claro que não, mas situações que talvez algumas vezes eram embaraçosas, situações que às vezes nos paravam, às vezes nos feriam, às vezes nos constrangiam, talvez pela forma que aconteciam e a gente não sabia muito bem como reagir, se fazia algo, se não fazia, se fingia-se de louco ou se ia para cima, enfim. Existem N situações na nossa vida. E para todas elas a Bíblia tem uma resposta. É por isso que eu amo a palavra. Porque tudo, exatamente tudo que eu e você precisamos, está aqui. Desde o nosso nascimento, antes do nosso nascimento, antes de sermos gerados, até o dia da vinda de Jesus, ou até o dia que nós formos o encontrar, está tudo aqui. É por isso que isso daqui é lâmpada, isso daqui é luz, isso daqui é alimento, isso daqui é descanso, isso daqui é consolo, é encorajamento, é exortação, é vivo, assim como Ele vive, a palavra dEle também vive dentro do nosso coração. E não existe nada que aconteça na nossa vida que não tenha uma resposta. É por isso que isso daqui não se acaba. Tentaram e vão continuar tentando
refutar, desmentir, tentar dizer que é mito, que é místico, que é conto de fada. Mas essa mensagem, para quem crê, é poder. É a manifestação de Deus na terra, através da minha e da sua vida. É por isso que a nossa casa precisa estar firmada na rocha. E a rocha é Cristo, e Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra. Tudo passa pela palavra. Tudo passa pela palavra, e ela não vai passar. Porque Ele é a palavra. O texto que você lembra de Mateus fala de 3 situações. Falam de pessoas que ferem. Se alguém lhe ferir. Fala de pessoas que querem tirar algo, pessoas que querem processar. E fala de pessoas que querem forçar. Forçar aqui especificamente fala de caminhada. Pessoas que querem forçar uma caminhada, uma situação, enfim. Porém, os ensinamentos de Jesus são muito ricos e eu e você precisamos nos apegar aos detalhes. E no início desse texto existe uma palavra-chave para eu e você tentarmos enxergar a situação, quem sabe com os olhos que a gente ainda não enxergou até hoje. Eu confesso para você que quando eu cheguei nessa parte, eu disse: Senhor, eu sei que a tua palavra é viva, que ela é poderosa, mas tipo assim, o que o Senhor quer falar conosco para esse tempo? Não é algo novo, não é uma revelação nova, não é. Não, Senhor, é para esse tempo. Porque o ensino, ele tem um propósito de nos preparar para o que está acontecendo. Como eu já disse antes, nós com certeza já ouvimos essa palavra em outra época da nossa vida e serviu para aquela outra época. E aquele ensinamento da outra época talvez não sirva para agora. E a minha oração por essa palavra foi: Senhor, fala conosco para hoje. Nos dê um ensinamento para hoje. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi: não se detenha. Não resista. Não resista ao perverso. Não se opõe ao perverso. Não haja como o perverso. Não se iguale ao perverso. E aí o Senhor vai dar o início do ensinamento. Por quê? Vocês ouviram o que foi dito. Como era? Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Isso é justo. Só não sai por aí cortando a mão e o pé de alguém, pelo amor de Deus. Isso no nosso tempo de hoje pode até soar estranho. Mas isso está lá em Êxodo 21, versículo 24. É a lei. E a lei é má? Não, a lei é santa. A Bíblia vai dizer. Por que Jesus estava falando isso? Porque eu e você não podemos querer ter resultados diferentes do mundo, fazendo as coisas iguais a todo o mundo. Por isso que Jesus disse:
não seja igual o perverso. E então ele vai falar de 3 situações: pessoas que ferem, pessoas que tiram e pessoas que forçam. Se nós olharmos esse texto, é loucura. E para o mundo realmente é loucura. Mas para nós que cremos, ele é poder de Deus na terra. É isso que a palavra diz. E eu e você temos a opção de viver esse direito, porque é lei. Nós podemos exigir o nosso direito, nós podemos reivindicar o nosso direito, afinal é lei. Quando alguém causa um dano a nós, nós não podemos procurar o nosso direito? Podemos ou não? Amém ou não amém? Você está aí? Alguém já te prejudicou? Pastor, quer um papel e caneta para anotar? Não, não quero. Alguém já te prejudicou ao ponto de lhe causar um dano grandioso que as pessoas olhavam para ti e diziam assim: cara, tu não vai fazer nada? Tu não vai processar? Tu não vai entrar na justiça? Tu não vai ir atrás do que é teu de direito? E eu não estou dizendo que não é mais para ti procurar os teus direitos, mas existe algo superior que o Senhor quer falar comigo, com você essa noite. Aqui o Senhor não está falando sobre direito. Ele ainda não veio como juiz. Ele ainda é o cordeiro, ele não é o leão ainda. E é por isso que o Evangelho trata-se de deveres, não de direito. Porque a gente gosta de exigir as coisas quando alguém faz mal para a gente, quando alguém nos prejudica, quando alguém nos defama, quando alguém causa um dano, enfim, a gente, não é? Não brota aquele sentimento de justiça? Não, vai ver, não, peraí, é justo, é meu direito. E quando éramos nós no outro lado? Porque a gente sente o tapa no rosto. Claro que sente. Não dá para dizer que não. A gente fica triste quando alguém quer tirar a nossa túnica. A gente fica no mínimo pensativo quando alguém diz: ei, vamos? Caminha comigo aí, fica do meu lado. Vamos lá. Tu pode até olhar e dizer assim: meu Deus, mas tipo assim, não tem lógica ir para lá. E quando éramos nós? Quantas vezes nós batemos no rosto de Jesus? Quantas vezes nós lhe ferimos a face? Quantas vezes eu e você exigimos coisas de Jesus? Não, pastor, mas eu nunca processei Jesus. É bom mesmo. Mas é aquela oração assim: Senhor, eu decreto, em nome de Jesus, eu afirmo. Eu decreto o quê? Eu exijo o quê? Está vendo que não tem lógica? E quando eu e você queremos ir para um lugar que Jesus não disse para eu e você irmos, e nós afirmamos: não, Jesus está aqui, e Ele está.
Lugares que o Senhor nunca disse para a gente colocar o pé. A gente, não, mas eu senti, me arrepiei todo. Não, eu vou lá. Não, e aí a gente chega lá e diz, não, Jesus está aqui comigo. E Jesus está mesmo. Mas Ele nunca me mandou para lá. Quantas milhas eu e você já fizemos Jesus andar em vão na nossa vida? Pô, pastor, mas tu não ia falar do cara que bate na gente, que processa a gente, que pede para a gente ir? Sim, mas eu preciso primeiro te mostrar uma outra ótica. Porque se nós nos enxergarmos aqui primeiro, vai fazer muito mais sentido esse texto. E que direito que eu e você tínhamos para estar aqui hoje? Alguém aqui tinha algum direito? Alguém aqui era digno? Não. Apesar de nós, Ele veio, pagou o preço, perdoou todos. Não foram os maiores, não foram os mais cabeludos, não foram os mais difíceis, foram todos os nossos pecados. Todos. No meu caso, são muitos. Eu não sei no teu. Talvez aqui não, mas lá o pessoal da armação, lá daquelas bandas lá. Mas os meus eram muitos. E existia um que para nós era impagável, que era o maior de todos. Preço do pecado. Esse seria pago com a nossa vida. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem direito aí, irmão? E aí, irmão, tem direito aí? Vamos processar alguém ainda? Você está vendo como as coisas mudam? Foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Não é direito da semente gerar um fruto. É um propósito. A semente não gera fruto porque ela quer, não. É porque ela foi gerada para aquilo. Ela foi feita para aquilo. Assim como eu e você, hoje estamos enxertados nele, na videira verdadeira. Estamos sendo podados dia após dia. E graças a Deus pela poda do Senhor. Porque quando não for mais poda, vai ser corte. E eu e você sabemos o que acontece quando vem o machado. Enquanto está só, eu fico imaginando, sabe aquela tesourinha de jardineiro assim? Porque o Senhor é jardineiro, né? Então eu fico imaginando aquelas tesourinhas assim. Eu tranquei muito o dedo naquelas tesouras. Muito dedo, tranquei. Eu fico imaginando assim, ele vindo só tirando os galinhos, assim, aqueles galinhos que estão querendo aparecer mais, aqueles galinhos que estão querendo ir muito alto, aqueles galinhos que estão querendo encostar na terra. Eu fico imaginando ele só podando assim. E o fruto vindo, e as coisas acontecendo, e o céu se manifestando, e a gente sendo encharcado pela glória, pelo poder dele. Com essa ótica que eu quero que você olhe para esses 3 tipos de pessoa. Porque essas pessoas podem estar muito mais perto do que a gente imagina. Essas pessoas não vão só estar acessíveis a nós quando a gente vestir a roupa de crente e sair para um evangelismo. Não. Pode ser que esse tipo de gente acorde ao seu lado na cama.
Pode ser que esse tipo de gente se assente na sua mesa para comer a sua comida. Pode ser que esse tipo de gente entregue um currículo na tua empresa. Pode ser que esse tipo de gente seja aquela pessoa que lá no 5º dia útil do mês te deu o salário. E com essa ótica agora eu quero te perguntar: cabe algum direito a mim e a você ainda? Eu sei muito bem como você está se sentindo, porque você está se sentindo exatamente como eu me senti quando Deus falou isso aqui comigo. Às vezes a gente quer medir. Aqui não acontece muito. Às vezes a gente quer ser mais seletivo. Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para o Senhor. Não, Senhor, vamos passar isso aqui na frente, porque isso aqui é mais fácil, a gente resolve, ele já começa a trabalhar e tá. Não, Senhor, isso aqui deixa mais longe que eu estou. E eu já senti, Senhor, isso daqui não é um pepino, isso daqui é um vidro de conserva inteiro. Deixa ele, bota ele lá no fundo do armário, deixa ele lá, cozinhando mais um tempo. E cada vez que a gente abre o armário, o Senhor coloca ele na ponta da porta, assim, ó. Pá. Sabe aquele que cada vez que te olha, ele não fala uma coisa, ele despeja um caminhão de entulho em cima de ti assim, que tu sai totalmente carregado. Ele não quer caminhar uma milha contigo, ele quer dar a volta ao mundo contigo. E tu diz assim: meu Deus, Senhor, lá vem ele, vai, faz ele dobrar a esquina, Senhor, agora, em nome de Jesus. São essas pessoas que o Senhor vai trazer para perto de mim e de você. E o que Jesus está dizendo para mim e para você é: não se iguale. Mas não é para nós sermos melhores. Jesus não está dizendo para nós não nos igualarmos porque nós somos superiores, não. O Senhor está dizendo: não se iguale, sirva de base, sirva de fundamento. Deixa ele subir, deixa ele bater, deixa ele levar, vai com ele. Você não vive mais por direitos, você vive por propósitos eternos, que vão além desse mundo. Pessoas que ferem não são pessoas fortes, não é o brabo. Pessoas que ferem, elas não são superiores, não são mais fortes, ela não está demonstrando força. Pessoas que ferem são pessoas medrosas. Pessoas que ferem por medo. É por isso que eu disse para você que aos olhos do mundo isso parece ser loucura, porque se a gente olhar uma agressão, talvez a gente não veja medo, né? A gente veja alguém levando uma surra. Mas o agressor, ele está sendo agressivo porque ele está com medo. Medo do que está por vir. Medo de não saber o que vai acontecer. Medo de perder. Medo. O medo leva embora a racionalidade do fato e de tudo que está ao nosso redor. Você quer ver um exemplo prático? Pedro. Você lembra quando Jesus faz a última ceia com os discípulos? Ele vai para o Getsemane orar. E ora. E na madrugada, a Bíblia vai dizer que está vindo ao seu encontro aqueles ao qual iriam prendê-lo.
E quando Judas chega, beija o rosto dele, que as pessoas prendem Jesus, o que Pedro faz? Pedro saca da espada e corta a orelha do auxiliar do sumo sacerdote, do Malco, coitado. Tinha nada a ver com a hora do Brasil, veio ali e perdeu uma orelha. Pedro era agressivo. Pedro era tipo assim, atrapalhado, mas agressivo ele não era. Ele era meio entrão. Não, ele era bastante entrão. Pedro era ousado, mas Pedro não era brabo. Você sabe o que Pedro estava sinalizando naquele momento? Eu estou com medo. Medo do quê? Medo de não saber o que iria acontecer a seguir. E olha que Jesus estava falando daquele acontecimento, ó. Medo de prenderem o seu amigo. E talvez o maior medo de todos, que se cumprisse a palavra de Jesus na sua vida. Dele ser aquilo que Jesus disse que ele seria. Tu vai me negar, Pedro? Ei, tu nem sabe. Antes que o galo cantar, tu vai me negar não uma, nem duas, vai ser 3 vezes. Medo. Quando Pedro nega Jesus, o que acontece? Frustração. A Bíblia vai dizer que depois que o galo canta, Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro. E você já imaginou? Eu te avisei. Eu falei. Eu disse para ti. Pessoas que ferem não estão demonstrando força. Estão demonstrando medo, incerteza, falta de fé. E como que essas pessoas são curadas? Como Pedro foi. Depois que aconteceu tudo que aconteceu com Pedro, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Jesus foi lá restaurar Pedro. E depois de muito tempo, João vai escrever na sua primeira carta, lá no capítulo 4, no versículo 18, João vai dizer assim, ó: o amor lança fora todo medo. Pessoas que vêm até nós, nos ferindo a face, elas não querem nos agredir, elas querem chamar nossa atenção, porque elas estão com medo. Pastor, o que a gente precisa fazer? Amá-las. Pastor, isso é loucura? É, para o mundo é. Para quem crê, é poder de Deus na terra. Porque Deus amou o mundo e deu o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor salva, o amor reposiciona, o amor cura, o amor sara, o amor restaura, o amor lança fora todo o medo. Por isso que Jesus disse: quando te ferirem uma face, não fira de volta. É uma mensagem dizendo assim: cara, eu preciso de amor. Doideira isso, né? Também achei. Mas é o que a Bíblia diz. E aquele que quer tirar alguma coisa de nós? A gente aqui costuma chamar de zolhudo. O bicho zolhudo. Às vezes, eles nem querem ter o que a gente tem. Eles só não querem que a gente tenha mais do que eles têm. Tipo assim, eu nem quero que tu tenha, eu só não quero que tu esteja tão bem assim. Tipo assim, quero meio que te olhar de cima aí.
Então tudo é uma situação para processar, tudo é uma situação para tirar um proveito. Não precisa nem ser um processo judicial. Pode ser um proveito, pode se criar uma situação para te prejudicar, para te tirar algo. Você sabe quem tira, essa atitude de tirar algo de alguém, tu sabe o que é? Necessidade. E você sabe o que leva uma pessoa a sentir necessidade? A ausência do pai. Pode ser a pessoa mais abastada do mundo, pode ser a pessoa mais rica do mundo, que tenha mais posses do mundo, pode ser o cara 01 do mundo, que tenha maior recurso do mundo. Se ele não tiver a presença do pai, ele sempre vai ser um necessitado. E ele vai passar a vida tentando tirar algo de alguém. Porque ele está tentando preencher um buraco que não se preenche com dinheiro, se preenche com presença. É por isso que a gente vive, vai passando pela luta, dando glória a Deus, porque tipo assim, não é recurso, é a presença. É por isso que você não sucumbiu. É por isso que tu não enfiou uma corda no pescoço quando tu quebrou. É por isso que não tentou se matar quando deu tudo errado. Por causa do teu pai. Por temor ao pai. O filho pródigo tinha muitos recursos. Muitos. Seriam dele, mas não eram dele. Eu tenho um carro. Futuramente, se eu quiser, vai ser do sorriso maroto ali. Ele pode dizer que é dele agora? Mais ou menos. Será dele, mas não é dele. A ausência do pai causa escassez, causa necessidade. Sempre que eu e você estivermos num local de escassez, cuidado, pode ser ausência. Não de dinheiro, da presença. Quanto mais longe o filho pródigo ia, o que aconteceu com ele? Pior ele foi ficando. Ele não estava voltando para o pai, ele estava saindo do pai. Com recurso. E chegou lá no final, acabou tudo. E de quem que ele lembrou? Do pai. Sabe qual que é o meu e o seu papel quando nós vimos uma pessoa nos pedindo algo? Ô pastor, é só o que eu tenho? Dá? Estás confiando na força do teu braço? É tu que está se suprindo de semente? O que tu ganha está vindo de ti? Então retenha. Agora, se tu confia no Senhor, e tudo que tu tem é do Senhor, e tudo que vem até você é do Senhor, dê. E se te pedir a túnica, dá também a capa. Dá. Porque o que te mantém de pé não são as coisas, o que te mantém de pé é a presença do Pai. Quem anda na presença do Pai nunca anda em necessidade. E você sabe qual que é o meu e o seu papel perante isso? Foi o que Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 1, no versículo 27. Ele disse assim, ó, a verdadeira religião. O que é religião ali? Religião ali é religar. Tiago está dizendo, o que liga vocês a mim, o que liga o homem a Deus, o que faz eu e você ter uma conectividade, o que faz eu e você termos relacionamento é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Quem é o órfão e quem é a viúva? É quem perdeu o pai, perdeu o marido, perdeu a referência e está vivendo em necessidade. Então quando alguém vem te pedir algo, dê, e dê mais do que estão te pedindo.
Porque assim tu vai estar mostrando em quem tu está confiando e com quem que tu estás andando. Pastor, é o último pacote de arroz. Dá o arroz e também dá o último de macarrão. Pastor, o cara pediu 20 reais para botar gasolina, mas eu só tenho 50. Dá os 50. Pastor, isso é loucura. Para quem anda com Deus tem que ser assim. Não adianta eu e você queremos ser loucos para pedir. Não. Nós também temos que ser loucos na caminhada. Eu e você temos que ser loucos intencionalmente. Fazer coisa fora da curva. Isso só faz quem tem plena convicção com quem está andando. Com quem ora e sabe que o pão de cada dia não vai faltar. Porque é o Senhor que supre de semente aquele que semeia, não é eu. Não sai da minha mão, não sai da minha capacidade, não sai de mim, sai dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo vem dele, tudo volta para ele. E por último, tem aquele abençoado, que a hora que te agarra, o relógio parece uma centrífuga. Assim, ó. O negócio que era para ser 15 minutos vira 3 horas. E começa a chegar a mensagem da mulher e do filho, e meu Deus do céu. E tu começa a olhar e vai dizer, meu Deus, esse negócio não chega mais. Ai, era para ser só um negocinho, mas já foi agora a tarde inteira. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. E Sabe quem é esse cara? Sabe quem é essa mulher? Pessoas carentes. Só chama a nossa atenção para caminhar, para fazer algo, para estar conosco, quem é carente. Quem vive uma vida de abandono. Quem nunca encontrou um porto seguro. Quem nunca caminhou com uma referência. Quem sempre se sentiu sozinho. E o que a gente quer fazer? A gente vê dobrando a esquina, a gente até vira as costas. Dizer, meu Deus do céu, estou virado numa curva de rio, só para a tranqueira. Esse tipo de gente são pessoas carentes da alma, irmãos. Pessoas que têm uma probabilidade altíssima de fazer uma bobagem se estiverem sozinhos. Pessoas que estão cansadas de caminhar sem ter alguém do lado. Que tiveram uma vida de tragédia, uma vida ilimitada, desregrada. Não porque quiseram, porque foram largadas. Pessoas que fizeram o que fizeram, do jeito que fizeram, não porque eram ruins, mas porque não tinham instrução. A Bíblia é clara e enfatiza a importância do ensinamento dos tutores, dos pais, dos responsáveis, dos líderes, para evitar várias tragédias ao longo da vida. É por isso que pessoas fazem o que fazem, porque estão sozinhas. E a palavra para essas pessoas de Deus, para nós, em relação a essas pessoas é Hebreus capítulo 13. Sejam constantes no amor fraternal. Ou seja, constante o amor fraternal. Você sabe o que é amor fraternal? É mais ou menos assim:
é você fazer pelo próximo, não aquilo que você gostaria que fosse feito por você. É você fazer pelo próximo, além daquilo que você gostaria que fosse feito por você. É um amor acima de qualquer expectativa. É um amor constrangedor. É um amor que não abandona. É um amor que deixa. É um amor que larga tudo. É um amor sacrificial. E Deus está dizendo para mim e para você essa noite: vão chegar pessoas que vão pedir para você fazer isso daqui. Você precisa fazer isso daqui. Porque eu fiz por você. O meu amor por vocês foi desse tamanho. Os meus 2 braços abertos. Eu não medi. Eu não coloquei limites. Eu fui até o final por vocês. E se vocês querem andar comigo, se vocês dizem andar comigo, vocês precisam deixar o direito de vocês de lado e viverem como eu vivi para vocês. Então, Jesus deixa o que podemos definir como a nossa atitude. Dê a quem pede. Quem pede. Quem merece? Não, quem pede. Quem é melhor? Não, quem pede. Quem não vai usar droga? Não, quem pede. Quem não vai trocar por cachaça? Não, quem pede. Quem não vai vender ele na esquina? Não, é quem pede. Vamos viver ilimitado? Dê a quem pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. A mensagem de hoje se resume a uma frase. Quer viver uma vida ilimitada? Haja de maneira ilimitada. Porque eu sou o teu sustento. Eu sou o teu provedor. Tudo que você tem não vem de mim? Então haja de uma maneira ilimitada. Não se iguale ao perverso. Sirva o perverso. Ame o perverso. Abençoe o perverso. Instrua o perverso. Porque um dia o perverso foi você. E olha quem você é hoje. Uma bênção. Louvado seja o nome dele. E do mesmo jeito que ele não se igualou a nós, se nós também tivermos a mesma atitude dele e formos obedientes até a morte, então a nossa vida vai ser uma vida de manifestação para a glória do nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.